Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje, voltando em busca da mineração perfeita, eu vou fazer um comparativo aqui com a instalação do NiceHash Quick Miner, tá? Que é o novo software da NiceHash, com o NiceHash usual, tá? E vou mostrar algumas coisas sobre o NiceHash Quick Miner, que por a minha percepção, eu vejo algumas vantagens no NiceHash Quick Miner, mas eu vejo mais desvantagens do que vantagens, tá? E eu vou mostrar o porquê, tá? E um pouquinho da configuração, etc. Porque cada um tem um tipo de experiência diferente com o mesmo produto por conta de ter, o mesmo software, né? Por conta de ter placas diferentes, um sistema diferente, etc. Tá bom, então eu estou aqui com o NiceHash Quick Miner. Eu fiz o download dele no Download Center da NiceHash. E essa é a tela que você vê no momento que você clica ali no executável, tá? Então aqui ele pergunta para você a pasta e pergunta se você quer uma versão estável ou um candidato ou um release de candidato, né? Porque com certeza ele vai aplicar configurações que não são tão comuns. E como eu sou um cara bem clássico, eu quero ver exatamente o que o software tem a oferecer da maneira mais comum possível. Eu vou clicar aqui em conexão estável, tá? Clico aqui em Download e Install. Ele me pede para colocar o endereço de mineração da NiceHash, ele me mostra onde está isso no dashboard. Tá, então isso está aqui, ó, Mining. Aí eu venho aqui em Mining Address, como ele me mostra, copio e colo. A ideia desse software é principalmente que você tenha as configurações de overclock otimizadas, as suas configurações otimizadas, né? Sem que você precise, por exemplo, do MSI Afterburner, tá? Ele tem um dashboard diretamente para ele, tá? Aí ele me pergunta aqui qual que é o nome do meu trabalhador. Aqui você pode dar qualquer nome, tá? Não tem nenhum problema. Você não tem que configurar isso com a NiceHash, não tem nada disso. Vou chamar de Nice Quick Miner. Ele me pergunta onde eu quero o servidor, onde ele quer buscar ali as informações ali da pool, né? Se eu quero na Europa ou nos Estados Unidos. Então, para mim é indiferente, vou deixar aqui nos Estados Unidos. Ele pergunta se eu quero começar junto com o Windows, né? Eu não gosto de colocar esse tipo de configuração, eu gosto sempre de eu clicar para fazer esse tipo de configuração. Ele me pergunta também quando eu tenho algum erro, o que eu quero que o programa faça. Então, ele é um programa, tipo uma automação, né? Então eu quero que ele reinicie o Excavator, que é o único script que ele vai usar, tá? Eu tenho outro vídeo ali falando sobre scripts, mas nesse Quick Miner ele só usa o Excavator, que é um script da própria NiceHash que minera Ethereum e te devolve o seu trabalho na moeda que você escolhe, geralmente o Bitcoin, tá? Eu, por exemplo, faço isso. Então ele me pergunta, o que você quer que eu faça? Que eu não faça nada, que eu reinicie o Excavator ou que eu reinicie a sua rig completa. Sendo que reiniciar o Excavator é a opção default, então eu vou deixar em default, tá? Aí ele me comenta o seguinte, o que eu quero que ele faça sobre as configurações de overclock, etc. Ele me fala o seguinte, eu sou um iniciante, você quer que eu otimize a sua rig de mineração? Ou eu sou um iniciante, e eu não sou um iniciante, eu já minerei antes e eu quero que eu posso fazer esse tipo de configuração. Como eu quero mostrar exatamente o programa que ele tem a oferecer, eu vou clicar na opção mais simples, que é a otimização do próprio NiceHash Quick Miner, tá? Ele vai começar a minerar automaticamente. Agora, para vocês verem o que está acontecendo, eu vou clicar aqui com o direito, tá? E vou para Overclock Tuning, que vai me levar para um dashboard do que está acontecendo aqui na minha rig, tá? Então, bom, ele reconheceu aqui as minhas placas, tá? Ele reconheceu as duas 3070 e a 3080. E uma coisa que eu achei interessante é que ele me mostra a temperatura da memória, tá? Direto na tela, sem precisar do HWInfo64 ou do MSI Afterburner. Porém, vamos lá.
Veja que ele comenta sobre o autotune, que é experimental, que não serve nessas placas as 1060, 70 e 80, né? E eu posso aqui escolher a placa e escolher o tipo de mineração que eu quero, tá? Se eu vou dar preferência pela velocidade da mineração, né? Se eu quero usar mais da minha placa, ou pela eficiência da mineração, tá? Bom, tá no autotune, vou deixar como está. O que eu não gostei? Primeiro, ele não coloca, ele deixa minhas placas, se afinal elas estão otimizadas, ele deixa minhas placas para que a ventoinha vá aumentando a velocidade na medida que eu vou minerando, e ele faz alguns power limits que eu acho muito altos, tá? Acho ele bastante alto, tanto que, veja, a minha memória RAM de mineração já está a 110 graus, né? E isso vai atrapalhar na mineração, na minha mineração, isso vai tirar a eficiência da minha placa. Vou abrir aqui o software do Excavator. Veja, ele já está diminuindo as potências para que a temperatura não fique tão alta. Não tem power limit nenhum, né? Eu estou aqui em 318 watts. Ele fala que ele está fazendo isso por conta do throttling da placa. A placa, ela está vendo que ela está muito quente, ela está diminuindo a potência, e eu estou consumindo muito mais potência para ter a mesma mineração que eu faria manualmente no MSI Afterburner. Estou aqui com a minha 3070 com uma temperatura super alta, 76 graus. Então, bom, vou pelo menos colocar aqui as ventoinhas em 100%, clicar aqui em All, salvar aqui. Vou colocar em Fixed Speed, salvar. Bom, já escuto as minhas ventoinhas agora a 100%, espero que as temperaturas aqui diminuam. Ainda não deu throttling, né? Mas está com a temperatura aqui da RAM a 110. Falando sobre temperatura de RAM, eu dei uma pesquisada. A 3080, tá? Especificamente, ela funciona, tá? A partir de 104 graus, tá? Quando você coloca no Google RTX 3080 temperatura de trabalho, ele vai para uma resposta rápida, falando assim, 100 graus, né? Só que se você abrir aquilo lá, ele está falando de outras coisas. Então a GPU, ele fala como 100 graus, mas a RAM, ele comenta que ela funciona até 120 graus, tá? E em mineração fica aí geralmente entre 104 e 108 graus, tá? Sem ter throttling. Eu vou mostrar isso depois na hora que eu colocar o NiceHash comum, tá? O usual. Então vamos lá. Bom, ele fez esse autotune, etc. Minhas minerações estão com potências muito altas, estão com velocidades de trabalho comuns, né? Até para mais baixas do que aquilo que eu faço no autotune no meu MSI Afterburner, que é o recomendado pela própria NiceHash no site, tá? O que mais que ele me fala? Minha VRAM aqui, bom, pelo menos a VRAM aqui com as ventoinhas a 100%, ó, começou a baixar, tá em 108, 110, não deu throttling, mas estou consumindo uma potência aí muito alta, né? Fico aqui na 3070 em torno de 110, 120 watts, e na 3080 até 220, 210 é o recomendado, né? E por isso que eu não estou muito satisfeito com esse autotune do próprio QuickMiner, tá? Sendo que eu estou utilizando apenas um script, que é o Excavator, que é o script da própria NiceHash. Então, se tiver com algum outro script com uma melhoria, com melhor rendimento, né, de pool, etc., eu perco, né, a automação do NiceHash comum, né? Estou ainda com a GPU aqui, ó, super alta temperatura. Então, assim, não recomendo.
Ó, eu também coloquei em tudo, mas ele não deu em tudo. Eu vou colocar aqui, ó, uma por uma. Minha ventoinha é 100. Fez da outra 3070, não fez. Agora fez. Mas ele retorna aí algumas. Ele tem ali umas configurações que não são legais, né? Claro, né? Se eu estou aumentando a temperatura, né? Bom, o que importa é esse cara aqui, né? Fixed Fan Speed. Se eu estou aumentando a temperatura da GPU, ele não vai nunca aumentar ou diminuir, né? Então assim, eu acho uma configuração bem mais complexa do que do próprio MSI Afterburner, tá? Eu vou parar essa mineração aqui. Ah, agora começou a dar algum throttling, ó. Apesar de não estar mostrando aqui no Excavator, ele está comentando aqui, ó, que a memória tá superaquecendo a 110 graus, tá? 108. Bom, vou desligar. Vou dar aqui um parar. Parei, desconectou. E vamos para o Nice Hash comum. Vou ligar aqui meu MSI Afterburner. Então vocês viram aqui as potências, né? Caindo potência, 300 watts para 3080, temperaturas maiores, né? Vou aqui no meu MSI Afterburner. Já tenho aqui salvo minhas configurações, que são as mesmas que estão no site da Nice Hash de overclock, tá? Power limit, etc, tudo bonitinho. Ah, acho interessante isso também do MSI Afterburner, fiquei de mostrar isso da última vez, mas quando você muda isso, ó, você consegue, se eu tenho duas 3070 e eu deixo com essa forma de onda quadrada virada para cima, eu faço uma configuração direta para as duas, tá? Se eu deixo ela para baixo, eu consigo fazer separadamente configurações, tá? Mas eu não preciso, eu faço direto para as duas, tudo bem. Vou aqui na minha 3080. Estou aqui salvo. Legal. Venho aqui. Não minero no processador. Começar a mineração. Direto aqui no Nice Hash. Esse não é o Quick Miner, tá? Esse é o comum. Tá fazendo alguns benchmarks. Deixar ele. Estou fazendo como se fosse a primeira vez, tá? Eu desinstalei e instalei novamente. Como se você estivesse escolhendo, né? Se você quer o Quick Miner ou se você quer o Nice Hash comum. Que aliás eu tenho um vídeo sobre configurações deles de overclock. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? Ele está fazendo os benchmarks. Está procurando aqui qual que é o script com maior rentabilidade. Ele faz isso para cada placa. Tá? No momento que ele escolher os de maiores rentabilidades, ele vai começar a minerar. Todas as minhas ventoinhas estão a 100%, etc. Estão com power limit. Está exatamente como eu faço a minha mineração. Está baixando algumas coisas, começou a minerar. Legal, achou as 3 placas. Escolheu o Excavator como no benchmark como o mais rentável. Agora vamos ver o que ele vai me mostrar. E eu vou abrir também o HW Info para a gente ver a temperatura da memória RAM, tá? Da 3080. Enquanto isso, vamos abrindo aqui o HW Info.
Venho aqui em adaptador de vídeo, sensores. Vamos lá para 3080. Ah, por que eu vou para 3080? Porque a 3070 não me mostra a temperatura de memória, tá? 3070 de novo. 3080, que ela mostra. Então aqui é 100 graus. É esse cara aqui, tá? Vamos lá no Nice Hash, vamos ver o que está acontecendo. Uma placa que ele ainda não entrou. Não sei porquê. Vamos lá no benchmark. Está aqui como benchmark, mas não está como mile. Estranho, né? Parece. Cara, vou iniciar ele de novo. Vamos ver. Acho que agora vai. Agora foi. Estamos com as 3 placas aí minerando. Com o benchmark da própria Nice Hash. Tá? Para vocês entenderem a configuração, tá? Vamos esperar aqui aparecer aí uma ideia. As placas 3070 eu fico aí mais ou menos em 110, 120 watts, né, no power limit. Faço um overclock de memória e atinjo aí mais ou menos esses 56, 57 MHz, tá? Por que 56, 57, né? Se fala que é 60, né? E por que tem uma que está 50? Porque eu estou usando a placa para fazer essa captura de vídeo, tá? Eu estou usando esta placa aqui, tá? Que está com a menor mineração, tá? Mas veja, temperaturas bem mais aceitáveis, tá? Aqui com a 3080 a 95 MHz, mais ou menos uns 220 watts, entre 210 e 220 watts, e as 3070 mais ou menos aí 120, 110, 120 watts, tá? Vamos lá no HW Info. Uma temperatura de memória de 104 graus, tá? Bastante aceitável, porque 104 graus é a temperatura de operação da 3080, tá? Tanto jogando como minerando, como fazendo qualquer coisa, a temperatura de operação mínima, quando ela começar a funcionar, são esses 104 graus. Então, se você ficar entre os 104 e os 108 aí, você tá bem, tá? Você tá bem. Porém, ela suporta até 120 graus, tá? E o que vai acontecer quando ela chegar a 120 graus? Se acontecer, ela vai desligar, tá? Hoje existem um monte de proteções nessas placas que dificilmente você vai conseguir queimar ela com o overclock, tá? Você vai ter que tentar bastante. Provavelmente ela vai se proteger, ela vai diminuir potência, ela vai dar o throttle, ela vai fazer o que for, vai desligar, mas dificilmente você vai conseguir queimar essa placa, tá? Ah, mas e com o tempo? Bom, com o tempo Deus sabe, tá? Mas 104 graus é uma temperatura de operação, ela suporta até 120, e os 120 você não vai conseguir chegar, porque ela vai desligar antes e vai te dar mensagens que você está sobreaquecendo a placa e por isso ela está diminuindo a potência, porque ela própria se protege, tá bom? Então, bom, como conclusão aí, tá? Minha opinião, tá? Quick Miner é muito fraquinho, ainda é muito experimental. Eu não sei se é porque também eu já estou velho. Eu prefiro fazer a minha configuração aqui na mão. Uso as configurações do próprio site da Nice Hash, tá? E tenho aqui a minha mineração segura
e funcionando bem, funcionando 24 horas, que é o que eu deixo aí, para ter a melhor rentabilidade, tá? Com a menor potência de uso, tá? Essa é a minha ideia, tá? De mineração. Eu tenho que minerar mais com o menor gasto energético possível, tá? Essa é a minha ideia de uma boa mineração, de uma mineração perfeita, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado vocês aí, ter introduzido para vocês essa ideia do NiceHash Quick Miner. Honestamente, eu não gostei. Sei que eu posso fazer essas configurações também na mão, tá? Como ele mostra, vamos lá na página dele, como ele mostra aqui. Eu posso deixar ele manualmente, fazer ele funcionar manualmente, mas se é para fazer manualmente, eu uso o MSI Afterburner e tenho a minha mineração funcionando. Fico aqui com a minha temperatura aqui, ó, de 104 graus até 108. O que muda desse 104, 108 geralmente é a temperatura externa, tá? Mas eu fico geralmente nesse 104, 108 aí, temperatura de memória RAM. E satisfeito aqui com o NiceHash como um todo, tá? Bom, espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. E até um próximo aí. Façam as suas perguntas nos comentários. Eu geralmente respondo 100% delas. Estou à disposição aí para vocês em busca da mineração perfeita, tá legal? Grande abraço, até a próxima.